Olha só, gente, nós vamos começar o nosso debate hoje. Como tem bastante pregador aqui hoje, o negócio é pra fluir mesmo. É pra fluir. Então aqui, ó, vou abrir aqui. O nosso debate de hoje, ele vai lançar um dos problemas que a gente observa muito no meio da rede jovem nas igrejas. Principalmente com trabalho com adolescente, também com problemas com jovens, que é a questão da identificação na igreja. Quando nós falamos de identificação, chega um momento que a pessoa, o que ela faz? Ela aceita Jesus, só que aí começa a crise da identidade. O que ela passa a fazer a partir daí? Primeiro, para iniciar o debate, eu quero levantar aqui uma questão. Se em algum momento vocês, o Diego, o Rafael, o Mesaque, o Fábio, o irmão Natanael, a Débora também, para participar, se em algum momento na vida de vocês passaram por alguma crise de identidade na igreja. O que eu falo de crise de identidade? Vocês perceberam assim, o que Deus quer de mim? O que será que eu vou fazer? Se lá no início da trajetória de vocês, aqui tem gente com mais de 5 anos de fé, lá no início, se o que vocês começaram fazendo, vocês continuam exercendo na igreja, se em algum momento vocês ficaram confusos do que Deus queria, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas passam por esse período. É o período do ponto de interrogação. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no lugar certo? Por que muitas vezes lá no mundo eu não consigo executar o que eu entendo na igreja, o que eu aprendo na igreja? Então, antes de começar o debate, vou fazer só uma pergunta, uma resposta rápida de vocês. Sim ou não? E nem a gente sempre faz no início do debate. A pergunta é, vocês já tiveram alguma crise de identidade dentro da igreja? Então aí vocês só respondam pra mim, sim ou não. Rafael? Não. Diego? Não. Mesaque? Sim. Natanael? Sim. Fábio? Sim. Débora? Sim. Então tá aí, ó. Vimos que vai estar bem diversificado. Eu também já passei. Eu posso dizer também que eu já passei também por um período de crise. Tava falando pro irmão Rafael que eu não tive tempo de ter crise de identidade. Ainda não. Então assim, ó, começando então, ó. Seguinte, microfone aberto pra todo mundo participar, ok? Então começando o teu ponto de vista aí, Rafael. O que tu entende, às vezes, da crise de identidade que muitos jovens passam na igreja, adolescentes? O que tu entende por crise de identidade na igreja? Agora eu fiquei meio confuso até. Porque Agora ficou... eu sei, acho que eu também já tive. Acho que eu tô em... Eu posso dizer que o Rafael ele está passando por um período de crise. Eu acho que eu entendi agora a pergunta. É que aconteceu uma vez. E lá em Dom Pedrito nós não passamos por crise. Teve um período na igreja que eu sentia que Deus me chamou não só pra ficar no banco. Só que eu não sabia o que Deus queria me usar. Você chamou pra ser titular. Eu me lembro até que eu conversei com o Fábio sobre isso. E o Fábio me deu uma dica que foi assim, olha, orar pra Deus e me levantar naquilo que Ele quiser. E eu estar pronto pra isso. Pra hora que Ele me chamar, eu estar pronto. E eu fiz isso e acabei entrando na multimídia junto com o Diego. E eu acho que foi pra isso que Deus me levantou mesmo. Que foi o dom que Ele me deu. Ele me deu a possibilidade de aprender a trabalhar com isso. E é isso que eu faço pra Deus. Agora, quanto ao jovem ter crise de identidade na igreja, eu acho que, embora seja comum, não deveria ser. Entendeu? Porque, pelo menos por mim, eu sentia necessidade de fazer alguma coisa na igreja. Eu sentia vontade. Aí o que eu fiz? Eu fui e perguntei, entendeu? Talvez se eu não tivesse perguntado, se eu não tivesse buscado, eu teria uma crise de identidade. Sim, tu procurou resolver a tua procurou achar uma identificação. Exatamente. Tu caçou uma identificação na igreja. Isso beleza, aí. Diego? Eu até brinquei com o Rafael porque eu não tive tempo eu falei pros irmãos, não tive tempo porque eu me batizei no dia 25 de janeiro, né, de 2009. Foi o batismo relâmpago. E eu me batizei dia 25 de janeiro e no dia 26 de janeiro eu tinha uma guitarra preta, uma guitarra velha que eu comprei da irmã Silvani, irmão Natanael, do tempo do grupo aquele, lembra do grupo que vocês cantavam? Eu comprei a guitarra preta da irmã Silvani e eu tinha ela guardada em casa, mas eu não era crente ainda, mas eu tinha guitarra. E daí no dia 25 eu me batizei no domingo de manhã. No dia 26 era uma segunda-feira. Eu perguntei pra Priscila se eu podia ir lá tocar com a guitarra na igreja, porque eu nunca tinha tocado com aquela guitarra num som assim. Em nada. Não, num som bom, porque eu tinha uma caixinha pequena de som. Mas, não sabia e não sei até hoje. Ainda não sabe? Não sei. E daí ou seja, o período musical dele ainda está em crise. Não, pois não é, né, cara? Engraçado, agora deixa eu te interromper. Ele tinha uma guitarra, gostava de tocar guitarra, e hoje o que ele toca? Não, eu já toquei guitarra, já toquei contrabaixo, já toquei violão. Não, e aí exatamente adora isso guitarra, que eu tu olha o Diego tá sempre no baixo. A partir dali,
eu comecei a tocar guitarra, em seguida já comecei a ajudar no som, em seguida já comecei a ajudar na música, eu já comecei a dar aula na escola bíblica. Com 10 meses de batizado, em outubro de 2009, eu comecei a dar aula na classe dos jovens, dos adultos e obreiros. Inclusive pro pastor da igreja. Daí, imagina, com 10 meses de batizado, era dando um feto aula na fé ainda. Pros pastores e os obreiros, tudo sentado. Eu não sabia a importância do que eu tava fazendo, porque senão eu não fazia. Se eu fosse hoje, eu acho que eu ia ter medo. Mas naquela época, né, sabe que o jovem, inclusive o espiritual, ele tem coragem pra tudo, né? O novo na fé, né? O novo na fé tem coragem pra tudo. E lá estava eu. Então, desde então, graças a Deus, eu sempre tive bastante coisa pra fazer. Hoje foi o dia mais corrido da minha vida, eu acho, mais ou menos. E graças a Deus, sempre tudo fazendo em prol da obra do Senhor, né? Então, graças a Deus. Sobre a crise, irmão Israel, eu acho assim, ó. Ô Diego, sobre a crise eu não passei. Comecei na guitarra, migrei pro baixo e hoje eu tiro foto na igreja. Eu tiro foto na igreja. Não, a multimídia... Eu não tenho crise de identidade. Não, capaz. A multimídia é pelo Nem amor. sei o que é isso, crise. Multimídia é pelo amor. Não, e detalhe, não é crise por quê? Porque eu não parei de fazer nada do que eu comecei, né? Eu apenas fui agregando, né? E apesar de que eu não consigo tocar guitarra e baixo ao mesmo tempo. Se desse, eu tentava. Mas enfim... Daí o... Muito obrigado, Rafael, tá demitido. Muito obrigado. Não precisa te Ainda bem que ele não falou no microfone, cara. Se ele falasse no microfone, o pastor já ia chamar pra conversar amanhã. Mas, irmãos, assim, ó, uma vez eu vi uma pessoa falando que na igreja tu nunca vai ver aquela placa de não há vagas. Então, se tu tá com algum problema de identidade, procura, porque cada departamento há vagas pra ti. Com certeza. Amém? Mesaque? Já tive crise de identidade. Já teve? Apesar de ter... Nem parece. Mas parece. Eu não sei se eu fico com barba ou sem barba, se eu tiro. Se eu deixo ou não deixo. É que o Mesaque, ele tá fazendo um período assim de preparo, porque nós vamos mandar ele lá pro Oriente Médio. Exatamente. Eu tô tentando deixar a barba pra me caracterizar igual a eles, mas vocês não entendem. Mohamed Mesaque. Apesar de ter nascido na igreja e procurar... Na verdade, crise de identidade, a gente procura o que fazer. Que o Rafael falou, eu procurei o que for fazer. Ele queria alguma coisa pra fazer e procurou, foi atrás. E às vezes a gente encontra alguma coisa pra fazer, mas às vezes quando a gente tá fazendo aquilo, às vezes a gente pensa um pouco se é realmente aquilo que a gente foi chamado pra fazer. Pelo menos comigo foi assim, se é realmente aquilo que a gente foi chamado pra fazer. Porque às vezes, que nem eu gosto de pregar, e quando a gente começa a ganhar oportunidade, aí às vezes tu te prepara bem, é usado, e às vezes tu não espera e tu não é... A pregação não fica daquele jeito, assim, que nem tu imaginou, que nem tu te preparou. E aí talvez a gente, nesse período, a gente pare e pensa um pouco, será que foi pra isso mesmo que Deus me chamou? E aí já vem algumas coisas, passam pela cabeça, se é realmente aquilo que a gente foi chamado. E que nem a gente fala sempre, tem que estar sempre na oração, tem que estar sempre buscando, porque a gente tem que buscar sempre uma resposta de Deus se é realmente aquilo que a gente foi chamado. Lembrando que a crise é algo natural da pessoa enfrentar. Sim. A crise na igreja, principalmente a questão da pessoa que é novo convertido, dando seus primeiros passos na fé. Porque ele passa por aquele período da localização, porque ele tá entrando numa nova comunidade que ele não conhecia antes, né? Por exemplo, o cara vem na outra comunidade, né? Aquela realidade que ele tinha antes, então ele passa a ter uma nova realidade da vida. Então, só lembrando assim, ó, você que tá passando por uma crise de identidade, tem 2 pontos. Talvez você esteja caminhando por um lado duvidoso da sua vida, mas talvez você está passando por um processo de adaptação. Ou seja, está sendo adaptado em uma nova comunidade, que a gente chama de cristandade, né? Comunidade cristã. Irmão Natanael, vamos lá, irmão Natanael, deixar seu ponto de vista aí. Ele tá com óleo hoje aí, vem direto do culto. Então a crise de identidade, ela acontece. E ela acontece dentro da igreja com o jovem. Então eu tenho a minha vida como experiência e aquilo que eu também enxerguei ao longo desses anos aí de caminhada junto com os pastores, junto com o pastor Paulo e o ministério. Então o que a gente vai observar? Que quando o jovem ele se batiza, e na minha época, quando eu me batizei era diferente de hoje, você tinha que esperar a liberação do ministério para você poder trabalhar na igreja. Não era que nem o irmão Diego que chegou, que se batizou e 10 meses depois estava... Então era um período diferente da igreja.
Só que nós, naquela época, já estava em transformação e mudou rápido. Só um parênteses, irmão Natanael. Eu tava pensando aqui agora, o pastor Israel era líder do ensino, ainda líder do ensino, né? Ele que me deu essa oportunidade. Eu não sei quem foi mais louco, se foi ele dar a oportunidade ou eu aceitar. Mas isso aí tudo é válido. Oh. Mas tudo isso é válido. Porque onde é que a crise vai entrar? Quando você tem uma oportunidade, você se prepara e toda a igreja tá olhando assim, ó, o que vai acontecer ali? O que vai sair daquele miserável? O que vai vem sair daquele ali? miserável? Então, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. vai surgir muita coisa, vem coisa boa de Nazaré. O que acontece? O jovem, ele cria uma expectativa em casa, ele cria uma expectativa no projeto, e quando chega na igreja, a igreja também tá esperando assim, o que vem? Às vezes ele deve até imaginar, só acrescentando, deve até imaginar algum perfil de pregador. Vou Exatamente. Lá, vou fazer que nem aquele lá. Exatamente, e você sai de lá e acaba se frustrando. Outra coisa é quando você tem N oportunidades dentro da igreja. Você não tem uma titularidade de obreiro, mas você tem N oportunidades. Você vai no círculo de oração, você trabalha com círculo de oração. O pastor te convida para acompanhar numa viagem, para acompanhar numa congregação e você tem a oportunidade. O porteiro te convida, o irmão te convida para coletar a oferta. Você tem N oportunidades. Daqui um pouco você tá assim, eu sirvo para quê? Quando quando eu me batizei, eu lembro que no mesmo dia do batismo era Santa Ceia. E eu já, como o irmão Wellington já teve a oportunidade de participar da ceia no primeiro dia, eu também tive, só que a diferença é que eu fui a sábado à noite. E eu já pude, desde aquele dia, poder tocar também na igreja. Eu tinha uma guitarra, não era preta, mas era uma guitarra também. 2 guitarras na mesma noite. Menos que agora, mas... essa crise ainda ele tem que superar. Só que o que aconteceu? Essa crise de identidade na igreja, o irmão Natanael falou algo que é muito verdade. Sobre essa questão de começar a fazer algo, ganhar uma oportunidade aqui, sem titularidade de obreiro, é uma verdade. Isso aconteceu comigo, irmão Natanael. Aconteceu, eu comecei captando nomes pra, não sei se o irmão Israel lembra, pra fazer o discipulado. Comecei a ajudar nessa parte, comecei a cantar na juventude, tudo foi indo. E exatamente lembra aconteceu. Da nossa dupla? Lembro, durou um dia. Nós cantamos um culto do serviço de oração. O pastor, aí se levantou um profeta no culto e falou assim, ó, meus servos, não estraguem meu culto. Não foi pra isso que eu chamei vocês. Engraçado foi o pastor Paulo Terra que mandou nós cantar junto, depois foi ele que disse pra nós não cantar mais. Não, de certo na cabeça dele achou, os caras devem ser tipo o Zezé de Camargo e Luciano da igreja. A igreja gospel. Mas enfim, o que aconteceu? Não deu certo. Vamos deixar assim. Foi tendo esse processo das oportunidades, como o irmão Natanael falou, até que chegou um dia que uma das oportunidades que eu recebi era ajudar a irmã Esther na criação dos desenhos pro ministério infantil que ela tinha, que ela ainda tem, né? Dando palestras, dando seminários, ela fazia os desenhos, muito o pastor Israel também fez pra ela. E num desses dias, eu perguntei pra ela assim, irmã Esther, eu já fiz várias coisas na igreja, mas eu ainda também não sei o que Deus tem pra minha vida. Não sei o que Deus me chamou, porque eu acreditava que Deus tinha... Eu poderia fazer N coisas, mas eu acreditava que um chamado específico Deus tinha pra mim. Só que eu não sabia qual era. Eu cheguei pra ela e disse assim, irmã Esther, eu queria que você me ajudasse a descobrir qual que é esse chamado que Deus tem pra mim. E ela me fez um comentário, uma pergunta muito interessante que eu nunca mais esqueci. Que ela disse assim, ó, Fábio, eu vou te fazer uma pergunta. O que mais arde no teu coração referente à obra de Deus? Arde tu dirigir culto? Ou arde mais no teu coração cantar? Ou arde mais no teu coração pregar? O que acontece? Aí eu disse pra ela, não, o que mais me chama, assim, me arde no coração é a respeito da palavra. E ela disse assim, então, aí é que tá a tua chamada. Por causa que o Espírito Santo, ele coloca a chamada no nosso coração. Ele coloca esse fervor por querer fazer algo
e com certeza isso sobressai as demais coisas. Que nem, por exemplo, tem o pastor Israel. Yes. Ó, o pastor Israel, vamos utilizar o exemplo Ok. dele. Ele é cantor, ele é, então deixa eu falar. Ele é cantor, ele é músico, ele é professor, ele é pregador, mas o que mais age no coração dele é trabalhar com jovem e adolescente. É verdade. Então eu acredito que essa seja a chamada dele. Não que ele não possa fazer outras coisas, como ele faz, só que essa é a chamada porque é o que Deus colocou no coração dele. Ô, Fabião, abre a janela pra mim, por favor. Deixa o meu ego sair ali, por favor. Vamos deixar, tá? Eu prometo que eu não utilizo sair mais aqui. ele. E o Ele Fábio, botou- cara, eu vou citar assim, ó. O Fábio, ele Botou era... ego aqui do- O Fábio, ele era um daqueles assim, ó, que... Dá um exemplo bom também. Vou te dar um exemplo. Ah, O Fábio, ó, a gente tem dois lados de crise de identidade na igreja. Dois lados. O que nós tocamos até agora no assunto foi aquele lado, às vezes assim, o lado bom. E o Fábio, ele exemplificou bem. É aquele lado que o cara tá numa crise, ele não sabe o que quer, mas ele quer ser útil na igreja. Entende? Ele quer ser útil, ele quer fazer algo. Então, esse é uma crise que o Fábio passou. A crise que a gente tá dizendo aqui, nesse exemplo, não é levando pro lado negativo. Não é o negativo, tipo assim, ó, tô passando por uma luta, tô passando por um problema. O caso da crise, pastor Israel, que a pessoa, daí a dúvida é se fica ou não na igreja, por exemplo. Tipo Aí já assim, é uma ó, crise mais séria. olha. Então, assim, ó, essa crise que começa aos poucos a afetar também a juventude. A pessoa, quando ela chega num lugar, por exemplo, assim, ó, do caso graças a Deus aqui, nenhum de nós saiu da igreja porque aconteceu algo que imaginava e se frustrou. Por exemplo, assim, primeira vez que eu preguei, vou falar pra vocês na verdade, eu achei que eu não nasci pra pregar a palavra de Deus. Eu imaginei na minha cabeça que ia pregar 1 hora num culto infantil e eu preguei 5 minutos. e eu preguei 1 minuto. Entendeu? E na minha cabeça eu imaginava tudo que ia acontecer, as crianças levantando a mão dizendo que ia aceitar Jesus, né? E aquele negócio tudo, como muitos de vocês já imaginaram quando fizeram algo. Só que não rolou isso na hora. Não aconteceu. Entendeu? Tipo assim, eu saudei lá, só li o versículo, me deu um branco na hora, não consegui nem comentar aquilo lá. Nem comentar. Porque às vezes ainda tu lê e faz um breve comentário. Nem isso aconteceu. Então eu fiquei repetindo muito aleluia, amém, pra preencher o tempo. E assim, meu Deus, preguei pelo menos salvei a pele e preguei uns 15 minutos. 2 minutos no máximo. 2 minutos. Eu lembro que a primeira voltei pra vez... casa achando, ó. Foi uma saudação. Eu voltei pra casa. Foi uma palavra introdutória. Eu voltei pra casa achando que eu não nasci pra pregar. Então isso foi o lado assim, ó, desse lado da crise. Mas tem também a questão que nós mencionamos aqui agora há pouco, do cara aquele que pensa se é pra mim estar na igreja ou não. Entendeu? E essa crise, ela interfere de muitos fatores. Um dos fatores, assim, ó, às vezes... porque existem 2 tipos de crise, que eu entendo. Talvez vocês possam concordar, possam discordar. Quem quiser discordar, discorde. Tem aquela crise que a gente passa sem que a gente... sem que nós tenhamos procurado ela. Por exemplo, nós estamos passando por uma crise que não é a nossa culpa, que é a crise financeira do país. Ou algum de vocês contribuiu para que hoje nós estivéssemos na crise? Alguns sim. O Diego votou. Só que... Alguns Então, sim. não, mais um exemplo. Hoje nós estamos enfrentando a crise por causa da corrupção. Isso é fato. Roubaram muito. Sim. Não vem dizer que não É isso aí Nesse sim, Diego. Não momento, discordo quem- que é isso sim. Então, é isso sim. esse tipo de crise é uma crise na qual nós enfrentamos, tá? Um exemplo. Uma crise na qual nós enfrentamos sem que nós tivéssemos planejado isso. Ok? É algo que infelizmente aconteceu. Então, país com crise financeira afeta o bolso do povo brasileiro. Existe a crise também, aquela na qual nós nos deparamos com ela, ou seja, no período da nossa caminhada na fé, nós acabamos procurando ela. No caso de... Aqui até separei aqui uma referência de Daniel, capítulo 1, versículo 8. A crise que Daniel e seus amigos passaram, crise de identidade que eles tiveram que enfrentar, foi algo assim, ó, que eles jamais planejariam que um dia eles iam enfrentar. Só que no lugar que eles estavam, eles enfrentaram. Ou seja, o nome deles foi mudado. Qual era a ideia? Nós vamos mudar a identidade de vocês. Ou seja, o mundo levou eles para uma crise de identidade.
Só que eles permaneceram firmes. Então existe a crise que eu mencionei no início, e existe também a questão da crise do ambiente que a gente vive. Ou seja, muitas vezes nós passamos por um momento. No caso, esses jovens aqui é um exemplo positivo. Eles superaram a crise. Mas teve jovens que não superaram. Jovens hebreus que diante da crise eles acabaram mudando a sua identidade por causa da pressão que eles sofreram. Então muitas vezes acontece essa pressão conosco também dentro da igreja. É uma certa pressão e o jovem não consegue resistir porque ainda ele está no processo da elaboração da sua identidade com Deus. Quem quer continuar aqui que eu tô falando? Eu tenho um comentário rapidinho. Comente depois. Que nem eu posso dizer que eu vivi isso, pastor Israel. Não considero uma crise de identidade na igreja, porque nesse momento eu recém estava entrando. Mas imagina um jovem que 17 anos começou a ir na igreja única e exclusivamente por um namorinho, que conheceu uma menina na igreja. Sim, sou eu. Só que nem acontece muito isso nos dias de hoje. Na minha família, eu sou o único cristão. E eu estudava na época, e eu ia pra escola, e infelizmente hoje, quem não é da igreja fala muita besteira, fala muita coisa que não é de se falar. E aí eu entrava na igreja, vinha no culto por causa da minha esposa, e aí escutava e entendia que aquilo não era certo. Só que eu chegava na escola assim, e todo mundo falava daquele jeito, todo mundo falava daquela forma, e eu até por costume eu acabava falando igual. Chegava em casa, meu irmão... Tudo crente, tudo ladrão, tudo sem vergonha. Mas exatamente, entendeu? Aí, tipo, aleluia. Chegava... Exatamente, era isso que acontecia. Aí chegava em casa, minha família, mesma coisa, assim, não dizendo que era contra alguma coisa, mas sabe, tipo, subestimando. Muitos até dentro da família, o que me incentivou mais ainda foi que dizer, isso aí não vai durar. Isso aí é só porque ele tá gostando da Priscila, daqui a pouco ele vai embora, daqui a pouco ele vai sair. Aí só que eu comecei a entender que não, aquilo ali que era o certo. E aí eu comecei a bater de frente. E quando eu comecei a bater de frente, que o bicho pegou. Chegava na aula, na escola, assim, o cara falava alguma coisa e passava uma menina assim, olha lá. Eu digo, não quero olhar, não sei o quê. Vai virar pastorzinho agora. E aí chegava na festa de família, o pastor Rafael chegou. Então, tipo, é algo assim bem difícil de passar, entendeu? Mas preteou o olho da gateada mesmo quando eu falei que ia me batizar. Aí, tipo, tudo aquilo que era na brincadeira, aí, pô, sério mesmo? Tu vai fazer tu descobriu isso aí? que todas as piadas tinham fundo de verdade. Ô, cara, tu é novo demais pra isso aí. Pô, tu aproveita mais tua vida, cara. E aí eu digo, não, é isso que eu quero. Agora vocês estão vendo que eu tô falando a verdade. Agora eu quero aproveitar minha vida. E aí, tipo, pô, acabou as brincadeiras, entendeu? Não sei se até hoje não existe uma coisinha, um crentinho, mas independente disso, o que importa é que eu sei que eu tô no caminho certo, entendeu? Eu achei minha identidade como pessoa. E a minha identidade como pessoa é ser crente fiel a Deus. Aí, rapaz, sensacional! Eita! Mas a questão da crise ali que o pastor Israel estava falando também, quando os jovens ali eles chegam na Babilônia e o mundo faz a mesma coisa hoje, ele quer mudar aquilo que Deus tem dado para o jovem. E Deus tem dado para os jovens que estão na igreja aquilo que tem de melhor. Só que o mundo, a sociedade, ela não sabe, ela não conhece nada disso. Nós temos aqui na igreja os melhores músicos, nós temos na igreja os melhores cantores, nós temos na igreja os melhores palestrantes, ainda não se formaram lá na advocacia, ainda não enfrentaram o tribunal do júri lá, mas dá a palavra para eles, ver se às vezes alguém bate eles, é muito difícil. Então quando o mundo lá começa a ver o jovem no colégio, lá no 2º grau, lá no 1º grau, lá na faculdade, e tem aquelas oportunidades assim, leva a guitarra, leva o instrumento lá do Diego, o contrabaixo, né? Leva a bateria, leva os seus instrumentos lá, leva a sua voz e começa a cantar, eles começam a aplaudir. Ei, aquele ali canta bem, ei, aquele ali toca bem. Para aí, será que ele não poderia ser chamado como aquele cantor sertanejo? Será que ele não é uma réplica lá daquele conjunto de rock? É, isso aí. O mundo vai tentando dizer assim, olha, nós descobrimos que ele tem... descaracterizar, né? Que ele tem um dom, que ele tem... Sim. Que nada. A igreja já descobriu há muito tempo. Sim. Há muito tempo aquele jovem já tem aquela identidade para servir a Deus. Mas o que o mundo quer fazer hoje
É descaracterizar aquilo que Deus tem dado. Sim. Isso é uma crise que passa também, né? O Natanael, eu posso falar por experiência própria. Eu já tinha o hábito de tocar e o hábito de cantar quando eu fazia o colegial ainda. Colegial, ensino médio, né? Final da 8ª série, indo pro ensino médio. E eu me lembro que quando eu levei o teclado uma vez numa apresentação, aquilo, meu Deus, foi como assim, ó, fenomenal. E eu fiz algo assim, ó, que era habitual meu de fazer todos os dias na igreja. E começou a vir aquela série de elogio e gritar meu nome e aplaudir, blá blá blá. Abre a janela. E começou assim, ó, aquela coisa assim, ó, que se eu não tivesse uma estrutura familiar, como no caso acontece com muitos cantores cristãos, que porque o mundo, infelizmente, ele oferece um palco sempre pro jovem cristão. Por isso que muitos jovens, existe hoje N números de cantores que começaram na igreja. Porque aí o inimigo ele oferece uma fama, só que essa fama ela tem um preço. E muitos jovens, às vezes, eles abandonam a casa do Senhor pra seguir esse preço. Ou seja, eles não estavam com a sua identidade firmada. Graças a Deus eu tinha por trás de mim assim, um grupo de pessoas que oravam. Eu tinha também os meus pais que sempre me auxiliaram. Deus colocou eles na minha vida para ajudar a moldar a minha identidade cristã de hoje, também a identidade de pessoa. E então eu acabei superando isso. Mas eu me coloco no lugar daquele que não tem cabeça para resistir a essa pressão. Porque foi uma pressão muito grande. Aí começou a vir ofertas de bandas seculares. Vem pra cá tocar com a gente, não sei o quê. Tu toca muito, tu vai ganhar pra tocar. Imagina um guri com 15 anos. 14 pra 15 anos. Já chegar bandas e me dizer assim, tu vai tocar com a gente vai rodar. Eu me lembro que uma orquestra chegou pra mim e queria assim, tu é justamente o pianista que nós estamos precisando pra orquestra. Só que nós vamos viajar a América do Sul inteira tocando, não sei o quê. E eu pensando assim, meu Deus, se eu viajo com todo final de semana viajando, ou seja, eu tô largando o meu compromisso com a casa do Senhor. Então, eu passei por esse período, mas eu superei ele porque tinha pessoas comigo que me garantiam uma estabilidade na igreja, ajudava a manter. Posso dar um exemplo de crise de identidade? O Fábio primeiro. Tá. Só algo que... Inclusive, eu quero trazer um exemplo que ontem mesmo eu e o pastor Israel nós estávamos conversando a respeito do assunto. Eu não sei se tu chega a te lembrar que tinha algumas pessoas que estavam promovendo alguma atividade com nome, tentando, na igreja, alguma atividade na igreja, tentando não necessariamente imitar, mas trazendo um nome que lembra coisas do mundo. Por exemplo, nós sabemos que tem a festa junina, aí inventaram a festa cristina, ou algo semelhante. E nós estávamos falando, poxa, tem tanta maneira da gente trazer o jovem de uma maneira atrativa e bem da vai lá, pastor Paulo Terra, da igreja. Pula fogueira, olha a cobra, é mentira! Então eu penso assim, poxa, pastor Omiro, pra quê? Isso também não deixa de ser uma crise de identidade da própria igreja em geral. Porque, poxa, eu não preciso imitar o mundo pra ganhar almas. Verdade. Eu não preciso imitar uma festa secular pra fazer uma festa cristã e ganhar almas. Eu tenho que acreditar que o que convence a pessoa não é a atratividade. O que convence a pessoa é a palavra de Deus. É isso que vai mudar a vida da pessoa. De Deus para a salvação. Sabe uma outra crise que pode acontecer? E talvez foi a coisa mais próxima de uma crise que eu passei. É a crise do talento. E agora o irmão Natanael tava falando, eu tava me lembrando, depois o pastor Israel falou e corroborou com isso. Porque, por exemplo, assim, muitas vezes a gente entra na igreja, o cristão, o jovem cristão, ele se batiza, ele entra e aquela euforia de querer fazer as coisas, de estar achar que ele, a partir de agora ele vai ser o Chuck Norris. Sabe? Eu tô empolgado, fazendo as coisas e tal. E às vezes bate crise de talento, né, irmão Natanael? Que às vezes tu olha ali, poxa vida, mas o irmão Israel é um dos melhores tecladistas da região. Como é que agora eu vou querer aprender a tocar teclado? Sabe? Eu conheci um irmão, e hoje ele não tá mais aqui entre nós, que ele tinha um grande talento. Um grande talento. Não, ele tá em outro lugar, foi embora pra outro lugar lá. Sim. Tudo que a gente pedia pra fazer pra ele, ele fazia muito lento. Bom. Entendeu? Obrigado por estragar minha parte. Mas enfim, continuando. Não, parabéns, pessoal. Cara. Não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, pessoal. Foi muito engraçado. Parabéns. Mas continuando o meu raciocínio,
Às vezes é a crise do talento. Porque assim, ó, daí entra na igreja e pensa assim, eu tenho sonho de tocar saxofone. Daí chega lá o irmão Natanael com os sax dele, tá ali, ó, tá tocando ali, que é uma maravilha. E pensa, mas eu nunca vou ficar do lado dele tocando, capaz. Tá o irmão, daí eu tenho, mas eu gosto muito daquele negócio de som, mas o Mesaque entende muito de som, eu não vou, Deus, eu indo lá eu vou atrapalhar ele. Ou senão eu gosto muito de tirar foto, de filmar, eu vou ajudar o irmão Rafael, o irmão Diego. Não, mas Deus o livre, não, isso e aquilo. Às vezes a gente às vezes se a pessoa se denigre, se apequena, né, achando baixa muito autoestima. Grande, baixa autoestima. Tu sabe que eu, quando entrei na igreja, falo isso com toda a sinceridade do mundo, é quase um testemunho, um depoimento, assim, porque eu, quando entrei na igreja, eu via os filhos, eu não convivia muito com os irmãos, assim, por exemplo, o irmão Mesaque, eu não convivia muito com o irmão Mesaque direto, não como hoje, o irmão Sadraque, os irmãos, né, eu convivia, o grau de convivência maior era o pastor Israel, e o pastor Júnior e o pastor Paulo Terra. Então o nível era alto de exigência, digamos assim, né, a gente chegava ali, eram pastores, eram obreiros, eram grandes pregadores, eram grandes cantores. E certa vez eu perguntei pra Deus. Palavras do Diego, viu? Não, mas é verdade mesmo, Diego, é verdade mesmo. Isso é raro. Não, tá é gravado raro, e publicado. Não é Tá raro. gravado e publicado. Ainda não sabe que o Diego pode editar. Eu posso tudo ser dito. Não vai ter a parte do Diego falando. Mas enfim, e eu fiquei naquele meio. Uma vez eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, será que eu sou o genro que o pastor Paulo Terra precisa? Será que eu sou o esposo que a Priscila precisa? É sério mesmo, tô falando de coração. Eu não acreditava. Porque nem eu, inclusive. Até hoje. E fazia pressão contra. Até hoje. Não, ainda o Israel sempre me amou. Eu nunca vi que amor tão maior que esse. Mas enfim. Tanto é que eu acho. A minha maior pedra no sapato foi o pastor Júnior. Eu tô pra te dizer que eu tive uma reunião com meu pai. Meu pai queria tirar o Diego da programação na rádio por causa do compromisso lá que ele assumiu agora no bairro Pavão. Vamos colocar isso a público? Vamos colocar isso a público? O programa Parada JC não é o mesmo sem o Diego. Não fala isso. Não fala isso. Mas, irmãos, e é verdade mesmo. Eu tive essa crise de pensar assim, mas eu não tenho talento pra né, chegar nisso. E a gente demora a perceber que quem capacita é Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar pros jovens que estão entrando na igreja, estão se batizando agora, estão querendo fazer algo na casa do Senhor, aquele que não faz nada ainda. Uma coisa eu te falo, quem capacita é Deus. Né? E se você tem desejo de fazer algo no teu coração, coloca na presença de Deus, porque o mais Ele fará. Mas sem esquecer que Deus vai colocar alguém no teu caminho pra abrir uma porta. Abrir uma porta. Que tem portas que não se abrem sozinhas. Isso, né? Que o Diego falou, né? Cara, só na continuação aqui, alemão. A pessoa quer ser pregador, mas quer esperar que o anjo Gabriel desça do céu pra te ensinar a pregar. Então o que Deus faz pra abrir essa porta da pregação? Deus coloca a escola bíblica dominical, Deus coloca um culto de ensino, Deus coloca os seminários, Deus coloca os próprios cultos na hora da palavra. Aí a pessoa, em vez de ficar prestando atenção na palavra, tá lá no Zap Zap, tá conversando, cochichando do lado. Então Deus, ele abre N portas para que você possa ser aquilo que você pretende na casa de Deus. Basta você correr atrás também, né, meu? Vai trabalhar. O Diego tava falando sobre... Deixa eu te cortar? Não, pode ir. Posso falar? O Diego tava falando sobre a crise de talento. E essa foi uma das minhas crises. Foi uma não, foi a minha crise, né? Porque eu não tinha talento pra nada, né, cara? Ainda não tenho. A voz pra cantar é horrível. E eu sinceramente... Tu tem talento pra ficar com a cara barbuda. Vou ficar então, obrigado, vou ficar. E tipo... Não, o Mesaque, ó, você que tá olhando nosso programa no YouTube, aí, olha, o Mesaque faz uns 10 minutos que ele fez a barba. Pior que eu fiz antes de vir pro programa mesmo. É grande, né? Capaz. E... Não tenho voz pra cantar, já tentei, não dá, só em grupo mesmo, que daí a voz não aparece. Temos algo em comum. Aí fica legal. Diego, a gente tem muitas coisas em comum. Diego, toma mais um mate. E tentei fazer aula de violão com Israel, paguei 3 meses pra ele não conseguiu. Eu não consegui tocar nada. Porque é o professor. Não consegui tocar. Não, mas eu fui o maior culpado. Não tinha talento pra isso mesmo. E aí foi onde eu me perguntei, né? E agora? Fazer o quê? Pra cantar não consigo. Aí eu olhava pro pai pregando,
olhava pro Sadraque pregando, peguei a minha Bíblia e escondi. Eu não vou conseguir pregar que nem eles pregam, cara. Não tem a eloquência do Sadraque, não tem como eu pregar como o pai prega. E aí foi tendo essa crise de identidade. Agora eu vou fazer o quê? Cantar. Se eu cantar um hino na primeira estrofe, o Diego vai cortar meu microfone. Se eu tentar tocar, vai ser horrível, porque eu não sei tocar nada. E aí, se eu vou tentar pregar, vou tentar, né? Porque não tem nem voz pra pregar. E aí a gente vai tentando. Mas chega um momento que nem o Diego acabou de falar por último agora. A gente tem que saber que quem capacita a gente é Deus. E aí a gente ora, vai buscando, e aí Deus nos capacita. Porque não é a gente que tem o talento. Porque na verdade talento a gente não tem. A gente tem o dom que Deus nos dá. E o dom que eu tenho certeza, agora sim eu tenho certeza. Agora tu te achou. Agora eu me achei. O dom que Deus colocou foi na palavra, foi pra pregar. E é isso daí, né? Teve um irmão que me falou uma vez, eu não me recordo quem, mas é um ditado que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso aí tá no livro do DB. Se eu não me engano. Mas não foi. Mas não o Nilson também já falou isso aí. Viu. Na parte de trás de todos os livros do DB. Então assim, ó, você que tá passando por uma crise de identidade, ó, quero convidar aqui o Cabeça de Alfinete tá aqui no programa hoje. Vem cá, Cabeça de Alfinete. Esse ele não tem crise de identidade, porque ele tem 18 identidades. Ele tem não 18 tem crise de apelidos. identidade, ele tem crise de identidade. Dá teu salve aí, Cabeça de Alfinete. Tá Boa noite a todo mundo que tá escutando aí. O meu talento é dançar, como todo mundo sabe, né? Que isso, jovem? Eu sou o coreógrafo da igreja. Queria dar boa noite pro meu irmão que tá em Santa Catarina e tá acompanhando a gente. Boa noite. Uma coisa pra ele, para de passar lápis no olho. Opa! Barbaridade. Então, galera, vamos ver aqui se alguém mandou participação. O Wellington também tá aqui conosco. Vem cá, Wellington, dá teu alô aí, já manda. Barbaridade. Olha só, gente, então... Tem sabor de Eita, alguém tá mandando mensagem aqui no nosso grupo. Dá teu paz do Senhor aí, meu irmão, pra galera que tá ouvindo. Boa noite a todos os ouvintes, a paz do Senhor. É isso aí, falou, eu sou o Wellington aí. Manda um abraço pra alguém aí que tá ouvindo, aí, teus amigos, teus parentes, teus inimigos. Abraço ao Charles aí, que Charles. talvez podia estar ouvindo. E a todos que estão ouvindo aí. Aí, beleza. Como é que seria a voz do Wellington falando aí, Mezak? O Mezak é nosso imitador. Fala de novo aí, manda o salve pro Charles aí. Manda o salve pro Charles aí, mano. Abraço pro Charles aí que está ouvindo. Abraço pro Charles aí que tá ouvindo. Então, pra concluir aqui, ó. Você É isso aí. Só um pouquinho antes Vai. É que é outro assunto, Não, tu vai Não, foge do assunto aí, rapaz. Não foge do assunto. Deixa eu falar então, que o pai me ligou agora e ele falou uma frase, ó. Ele disse que profissionais fizeram o Titanic e amadores fizeram a Arca de Noé. Ei, galo, velho! Pode falar, alemão. Fala, Não, alemão. é só pro... Não, ele vai mudar de assunto. Fala depois do programa acabar. Se vou tu falar que o microfone mudar de fechado. assunto, nós vamos te mudar de programa. Terça-feira, bem lembrado. Depois, lembra no final isso aí que é muito importante. Lembra no final quando acabar, que daí a gente manda no grupo. Então, povo, pra concluir, se você está passando por uma crise de identidade, procure ligeiramente, conselho que eu tô te dando, procure ligeiramente alguém que possa te orientar, te instruir. Explica pra nós esse conselho aí, Natanael. Um conselho pra galera que tá enfrentando. Se tem alguma referência, alguma base bíblica, já aproveita e inclui pra fechar a conta e encerrar este tema. Se você tá nessa da crise de identidade, ali em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, ó: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém. Toda a igreja vai ver, toda a comunidade vai ver, toda a cidade vai ver, toda a sociedade vai observar. Aqui
naquilo que Deus está fazendo na tua vida e por intermédio da tua vida, naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. É isso que nem eu falei na questão da minha família, né? Que no início todo mundo criticou e tudo mais, mas através do meu testemunho, da minha pessoa, hoje já é bem diferente. Tanto é que minha mãe, sempre que pode, ela vai nos cultos. E eu acredito ainda que ela vai se batizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tua mãe tava lá. E sabe que eu descobri? Que a tua mãe é chorona também, que nem tu. É de família. Chorona que nem tu. Só que a tua mãe não chora tão feio que nem tu. Isso aí tu não puxou a tua mãe. Então, galera, assunto encerrado. Parada JC chega ao fim, infelizmente. Já se foi as horas. Mas neste sábado nós temos nosso culto jovem. Você é o nosso convidado. Você que faz parte da juventude. Ensaio às 19 horas. Congresso tá chegando aí. Retiro também já tá chegando. E nós precisamos pegar esses 3 louvores que fazem parte do repertório do congresso. Lembrando também que nós temos nosso hangout na próxima terça-feira, às 20h30, lá no Flores e Figos. Muita torre de batata, vai ter lanche já lá, os que tu prometeu lá que ia ter, ou não vai sair lá, não vai rolar? Não tenho certeza. Tá, mas torre de batata tem. Tem. Os tradicionais refeições tem ainda lá. Beleza, então, ó, vale a pena. Vamos se encontrar lá no Hangout na terça-feira que vem, às 20h30. Maiores informações vamos estar divulgando aí nos grupos e no Face. Então, as considerações... Lembrando que, se possível, fazer uma confirmação antes. Com certeza, nós vamos agendar porque lá nós trabalhamos com reservas. Considerações finais aí, Rafa. Manda o teu abraço para nossos ouvintes. Um abraço para todo mundo que ouviu. Espero que o programa hoje tenha chegado até você e tenha engrandecido no Se ouviu, chegou, né, cara? Sim, mas que tenha agregado, né? Agregado na vida da pessoa. Okay. Se por acaso tem alguém que tá passando por uma crise, procura sair dela, procura ver o que precisa, pergunta pro pastor Israel em que pode ajudar. E tenha certeza que se tá na igreja hoje é porque Deus chamou você pra fazer alguma coisa, não pra ficar no banco. Um abraço pra minha família, minha esposa, tô chegando. Tchau, tchau. Diego. Amém. Um abraço a todos que estão ouvindo essa programação, em especial a minha esposa, a irmã Priscila, que está lá ouvindo, meu filho Matheus, que está ouvindo também. Grande abraço a todos. Voltamos na próxima sexta-feira, né, pastor Israel? Antes disso tem o culto, tem o hangout, tem um monte de coisa que a gente vai se ver aí. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo do vídeo e também se inscreva no canal AD Barra do Ribeiro, que é o canal que você vai receber as atualizações, vai receber os nossos vídeos semanais. Estamos colocando, pastor Israel, normalmente 3 a 4 vídeos por semana no nosso canal do YouTube. Então tá bem movimentado. Você se inscreve no nosso canal e recebe as nossas atualizações semanais. Mesaque. A paz do Senhor a todos, um abraço pra mãe, pro pai, pra Júlia que estão na escuta. E agora que tá sendo gravado, depois vai ficar no YouTube. YouTube. Um abraço, um beijo pra Vitória, te amo. E até a próxima sexta-feira. Natanael, nosso ilustre convidado desta noite. Um abraço então a todos os irmãos e amigos aqui em Barra do Ribeiro. Meus amigos e irmãos em Guaíba não podem me ouvir, né? Mas vai ficar registrado. Mas vai ficar registrado, então online eles vão conseguir assistir. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe. Fábio. Paz do Senhor a todo mundo que pode escutar, que vai poder assistir, que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço para toda a minha família, minha esposa que tá ali atrás. Deus abençoe então, obrigado pela sua companhia até este horário conosco. Então Deus abençoe e até sexta-feira que vem. Não esqueça, amanhã, 19h30, você é o nosso convidado, nosso culto Go Up. Deus abençoe.